Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje aqui no Manhã Viva, dia de Santa Marta, e nós queremos aí junto com você conhecer a história de uma mãe de 4 filhos, que vai dizer um pouquinho da sua história, como que ela concilia em tanto trabalho, tantas atividades e também a espiritualidade. E já que Santa Marta também é padroeira dos cozinheiros, teremos a presença aqui de uma gastrônoma, dando dicas valiosas de cozinha, manuseio com os alimentos, hein? Essa dica é para todos nós, tanto para as mulheres quanto para os homens que gostam de cozinha. Então, eu já convido você, porque o Manhã Viva já começou! Bom dia! Estamos começando essa semana, que Deus nos dá a graça, não é? De iniciar e pedindo a bênção dEle, pedindo o Espírito Santo, para que a gente possa viver muito bem cada dia. Especialmente hoje, segunda-feira, eu já quero começar com você, olha, com o livro da Rogerinha Moreira, Mulheres Curadas, Transformando a Dor em Vitória. Tem um capítulo que é sobre Santa Marta, e ela diz assim, com qual delas você se parece? Maria ou Marta, não é? Você se identifica com uma mulher que se dispõe ao serviço e faz de tudo para receber bem as pessoas em sua casa? Uma mulher ativa como Marta? Ou, quem sabe, você se identifica com Maria, que quis aproveitar o máximo da presença do Mestre e por isso se colocou à disposição para ouvi-lo? Ambas tinham um amor a Jesus e queriam provar esse amor de forma diferente. E aqui a gente celebra então as diferenças, não é mesmo? Porque as diferenças não são barreiras, como diz o diácono Nelsinho Corrêa. E eu quero conhecer aqui junto com você a história da minha irmã de comunidade, Ana Elizabeth, minha querida. Seja bem-vinda. Que alegria receber você aqui nessa manhã, Ana. Obrigada. Ela que vai partilhar conosco a sua vida. Pode sentar. Olha só, gente, mais uma vez a padaria Vovó Josefa nos presenteia com essa mesa linda, né, minha querida? Nós vamos lanchar aqui, Mãe da Providência, providenciar. E você em casa vai, junto com a gente, tomar esse café enquanto a gente vai batendo um papo. Ana, já partilha com a gente. Você tem 4 filhos lindos, o Paulo, o Bernardo, a Larissa e a Laís Maria. Olha só, 4 presentes de Deus. Mas não foi tão simples assim essas gravidezes, né? Conta pra gente como que foi a sua experiência da maternidade. Então, a princípio, né, eu tenho meu primeiro filho foi nas trompas. Olha só. Né? Eu tive um filho nas trompas, descobri que estava grávida, mas assim que descobri, com 7 semanas, eu também descobri que ele estava na trompa. Então, eu precisei fazer uma cirurgia de urgência. E fomos, né, bem tristes, mas confiantes na graça de Deus, porque precisávamos tirar aquele bebezinho que não estava no local certo, né? Mas com 15 dias após dessa gravidez, nós engravidamos novamente. E aí foi o meu primeiro bebê vivo, né, que foi o Paulo. E Você foi está com quantos anos? Ele vai fazer 6 anos agora. Olha que presente. 6 anos. E depois do Paulo veio o Bernardo, com 8 meses. Depois do Bernardo veio a Larissa. Hoje ela tem 2 anos e 10 meses. E a Laís com 10 meses. Olha que Laís Maria com 10 meses. Todos têm uma história linda, né? Cada Todos. uma dessas crianças. Eu gostaria que você já partilhasse com quem está em casa como que você consegue conciliar, Ana Elizabeth. 4 filhos, missionária, trabalha fora e em casa, não é? E como que é a sua rotina? Como que você vive? Então, a minha rotina, ela é um pouco puxada, né? Porque realmente são 4 filhos. Tem o trabalho em casa, tem o trabalho na comunidade, mas também tem o trabalho com a criação, a educação destes 4 filhos. Então, é uma rotina bem puxada, é uma rotina sacrificial. No entanto, é um sacrifício que não me é pesado. Já me foi pesado. Já me foi pesado quando eu tinha o primeiro filho. O primeiro filho, para mim, foi muito difícil, porque a gente não sabe muitas coisas, né? Verdade. A gente não consegue ainda administrar muitos sentimentos dentro da gente. Parece que tudo é muito grande,
né? A gente fica sem saber como trocar uma fralda direito. Se o menino chora, a gente fica ali naquela tensão. Às vezes a gente perde um pouco da nossa espiritualidade. A gente deixa, né? A gente deixa de lado essa parte. Não, o meu momento agora é com meu filho. Tomar um banho era um sacrifício, né? Então, assim, realmente, no início foi bem difícil. Hoje eu posso dizer que o trabalho é maior, porém as tensões e as dificuldades são bem menores. E o que vem contradizer esse mundo, né? Que passa a mentalidade que as mulheres têm que ter poucos filhos, né? Isso. Ela com 4 vem dizer que hoje não é que seja mais fácil, mas ela consegue lidar, não é? Administrar Conta um muito pouquinho assim, melhor. do seu dia a dia, da rotina, como que você faz com eles? Porque você também é uma mãe ativa com seus filhos. Além da casa, você também faz atividades com eles, não é? Sim, faço. Geralmente é assim, eles vão pela manhã, assim como eu trabalho pela manhã em casa, eles vão para a escola pela manhã, no instituto, os 2 mais velhos estudam no instituto e as outras 2 na creche. E eles vão todos para a escola. À tarde, todos ficam comigo, né? E eu ponho as 2 menores para dormir, geralmente é assim. Quando as 2 menores não dormem, aí o negócio fica mais tumultuado. E eu já sento com eles, né? Eu deixo eles brincando um pouco, eu procurei minimizar muito. Então, muitas coisas que eu vivi com o primeiro e com o segundo, eu não vivo com as 2 outras, ou com os 4 juntos. Eu procuro minimizar muito o tempo deles na televisão. Isso. Porque a televisão não traz a substância espiritual que eu procuro passar para os meus filhos. Isso. Né? Essa catequese doutrinal que a gente passa para os nossos filhos, né? A gente luta, né? É uma coisa assim, é uma atmosfera que você precisa criar, que nós, como mães responsáveis pelo lar, né? Nós precisamos criar uma atmosfera diferenciada na nossa casa. A gente não pode simplesmente chegar e ser apenas aquela adestradora. A gente está lidando com vidas diferentes, temperamentos diferentes, crianças totalmente diferentes. Então, essa atmosfera precisa ser diferente na nossa casa. É uma atmosfera em que eles precisam enxergar em mim, primeiramente, as virtudes de mãe, de mulher, de esposa, de filha de Deus, para posterior eles poderem assumir isso na sua própria vida. E tem mãe lá perguntando, mas meu Deus, a TV é que me socorre, não é? O celular é que muitas vezes ali os jogos, até às vezes pedagógicos, que você pensa colocar ali no celular, mas pensa assim, mas como que eu vou deixar sem a TV, sem o celular? O que você consegue fazer para as crianças tirarem a atenção dessas coisas? Eu procuro ler bastante para eles, muita leitura, e aí eu entro com leitura de livros infantis, da história de santos. Interessante. Né? Depois podem pedir, tá? Mães que estejam assistindo, dica de livros, eu posso passar para a Paty. Eu tenho assinaturas mensais de livros de vida de santos, né? Que a gente adquire. Também tem a Bíblia Canção Nova, eles amam a Bíblia Canção Nova das crianças. Todos os dias, o meu segundo em especial, ele tem uma diferençazinha, sabe? Ele parece um mongezinho pequeno. Ah, que lindo. Não sei se isso vai perdurar e creio que, rogando por Santa Marta e todos os santos do céu, que isso ele se estenda, né? Até a definição da sua vocação. Mas ele tem um carinho especial pelos santos, por São Padre Pio, sabe? Se você perguntar para ele, filho, o que você vai ser? Padre. Igual a quem? Vovô lindo. Jonas. Ele enche a boca. Ele tem 4 anos. 4 anos. É o Paulo? O Bernardo. O Bernardo. O Paulo vai fazer 6. Mas cada um com seu jeitinho, com sua, né, o seu jeitinho, a sua peculiaridade. Isso. Mas a gente procura viver essa atmosfera diferente. Isso não foi construído de uma hora para outra. Sim, importante é você dizer. Não foi construído. Não fiquem assim, ai meu Deus, e agora eu preciso arrancar a televisão dos meus filhos, porque de fato a televisão hoje em dia não é algo positiva, mesmo sendo educativa. Sim. Porque existem muitas
as imagens são muito rápidas, né? E isso ocasiona na mente de uma criancinha algo que não é positivo. O que, por exemplo? O déficit de atenção, vários transtornos, né? Até transtornos graves. Não que você vai se tornar um autista por conta da televisão, mas muitas coisas prejudicam, né? Prejudicam muito. Porque eles estão em formação, né? Até o cérebro Está em formação. Ainda, né? Então, assim, esse frenesi de imagens acelerado deixa a criança, claro, estagiada, parada naquele momento, fixa na televisão, de olho parado. No entanto, quando eles saem daquele momento, eles ficam extremamente agitados. É verdade. Eles ficam... Não é que eu não permita zero de televisão. Não tenho essa graça ainda, mas gostaria. Mas não é que é zero é uma meta a ser alcançada. Então, assim, cada criança que foi nascendo, claro, com suas dificuldades, eu tive bastante dificuldade na minha terceira gestação, porque foi uma gestação que a minha médica tinha me falado que eu não podia mais ter filhos, sugeriu uma laqueadora, né, e nós rezamos, enfim. E aquele momento eu fiquei internada 20 dias para que eu não entrasse em trabalho de parto. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Eu fiz a laqueadora, no entanto, com 11 meses eu estava grávida, mesmo só tendo uma trompa e a outra laqueada. Olha, né? Foi realmente uma vontade de Deus para a minha vida. Sim. Então, assim, eu recebi o quarto filho, diferente de como eu recebi a terceira filha. Porque eu estava muito fragilizada, eu estava muito sensível na terceira gestação. No entanto, a quarta gestação, eu disse, esse milagre é meu, é da nossa família. E isso vai nos santificar. Deus, né? Então, a minha rotina realmente é puxada, né? Não posso dizer. Mas eu tenho um lema para a minha vida. Qual é? Fazer cada tarefa do meu dia com muito amor. Ah, que lindo. Cada tarefa que eu vou fazer, se é um banho que eu vou dar na minha filha, eu vou tentar fazer aquilo ali com muito amor. Porque aí isso não se torna um peso, se torna doce, se torna tranquilo. É justamente nisso que eu ia entrar, não é, Elana? Vai comendo aí, porque muitas mulheres que estão vivendo essa situação com filhos pequenos ou com vários filhos, ou um filho só, que é o primeiro, que geralmente aí dá muito problema, daqui a pouquinho você vai responder pra gente como conciliar, mas que momento que você reza, né? Daqui a pouquinho ela vai responder, porque agora a gente vai ver um VT florescer com a Djanira, né? É sempre muito especial esse florescer, porque ela nos ajuda a ver que nós realmente podemos desabrochar. Onde nós estamos, onde Deus plantou você, com certeza Deus quer que você possa florir. Vamos lá conferir? Dedicar-se ao amor é uma das melhores escolhas que nós podemos fazer na vida. É nobre. Mas justamente porque é uma escolha nobre, ela exige também a nossa oferta, a nossa doação, para que a pessoa amada possa florescer, possa desabrochar diante dos nossos olhos. Eu adoro receber flores. Porém, se eu não cuido daquela planta, daquela flor, com os cuidados que ela necessita, a tendência é ela morrer. Se eu cuido do jeito certo, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai durar bastante tempo na minha casa. Mas se eu não cuido, se eu não a alimento com água, com luz, a tendência é ela murchar e morrer. E a mesma coisa acontece com as pessoas. Você recebe uma pessoa na sua vida com tudo que ela tem de melhor, com a sua alegria, com o seu amor, com o seu jeito de ser. E essa presença, ela alegra o ambiente, ela traz um colorido especial para a sua vida. Porém, se você não cuidar desta pessoa do jeito certo, a tendência é acontecer a mesma coisa que acontece com a planta se ela não for bem cuidada. Ela vai murchando aos pouquinhos, vai se apagando e chega até a morrer. Porque o amor, ele exige cultivo, ele exige cuidado,
E é um cuidado, um cultivo muito sutil, nos pequenos gestos, nos pequenos acontecimentos do dia a dia. Agora, tudo isso só faz sentido se houver gratuidade. O amor é gratuito. O amor não alimenta a expectativa de recompensas. E quando nós nos doamos por amor, nós ajudamos a pessoa amada a desabrochar, a ser quem ela foi destinada a ser. Você nunca diz para uma planta, por exemplo, olha aqui, plantinha, eu estou cuidando de você, hein? Trate de florescer. Não, nós cultivamos, cuidamos e naturalmente a planta responde com beleza, com flores, com presença, muito mais com a pessoa. E aí entra os pequenos gestos que fazem toda a diferença no relacionamento. Às vezes uma palavra de incentivo, de encorajamento, um elogio, fazer uma comida que você sabe que a pessoa gosta, por exemplo, ajudar nos serviços concretos do dia a dia. São atitudes que demonstram amor, demonstram cuidado, carinho, cultivo. E a resposta ela vem naturalmente, porque o amor é assim, ele é contagiante. Nós nos sentimos amados e respondemos com amor. Sem palavras, com vida. Então invista no cultivo das pessoas que Deus colocou na sua vida. Talvez o seu esposo hoje precisa ser cultivado, seu filho, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Vale a pena cultivar, porque o amor é a resposta. Essa é minha querida Djanira, minha comadre, ela é a madrinha do Juan Diego, meu filho, um beijo grande, sempre contribuindo, não é, para a formação aí de muitas mulheres e de homens também. Então agora a pergunta para você, diante de toda essa rotina, que não é diferente de muitas mães que estão nos assistindo agora e pais também que cuidam dos seus filhos, quando que a Ana Elizabeth reza? Então, eu rezo no dia a dia, eu rezo todos os momentos, assim que eu acordo, eu já consagro o meu dia, né, na presença de Nossa Senhora. Né? Eu tenho um tercinho lá que é meio luminoso lá no meu banheiro e ele fica aceso durante a noite, inclusive nas madrugadas. Eu rezo uma Ave Maria, sempre pedindo por minha família, né, pelas pessoas que estão sofrendo. O terço é sempre colocando um dos meninos para dormir, uma das crianças para dormir. Eu rezo meu terço todos os dias desta forma. Eu e meu esposo, nós nos comprometemos a sempre que possível estar nos confessando, né, para nos mantermos em estado de graça. Isso foi um propósito recente, né, mas que a gente já tem vivido isso e tem experimentado esse estado de graça. Então, e outro propósito a gente ainda não conseguiu, mas é rezar esse terço em família. Né? Ontem a gente conversava e ele falou, né, nós precisamos rezar o terço em família. As crianças são muito pequenas ainda, mas é desde pequenininho, né? Não tem aquela frase que diz, é de pequeno que se torce o pepino. Isso mesmo. Então, essa atmosfera, né? A gente tem que criar esse ambiente. Tem algo assim que é de extrema importância, que eu faço com os meus meninos, com as crianças à tarde. Sempre que a gente sai no carro, a gente está rezando. Né? A minha terceira, ela faz, vamos rezar, Calhélia. Ai, que linda, gente. Ela fala, vamos rezar, Calhélia. E aí a gente já se põe em oração, né? Consagrando o nosso dia. Todos os dias antes dos meninos dormirem, cada um, com cada um, né? Seja o pai ou seja eu, a colocá-los para dormir, nós rezamos e depois da oração lemos uma vida de um santo para eles. Né? Ou a Bíblia, né? A Bíblia Canção Nova, que é a que temos para as crianças. E posterior a isso, e fora isso, eu faço minha adoração sempre que possível, né? Diariamente, quando eu estou trabalhando. Como agora a gente está no período de férias, eu não estou indo para o trabalho, porque eu não tenho com quem deixar as crianças pela manhã. Hoje eu dei um jeito, tá, gente? Hoje eu dei um jeito para estar aqui. Mas sempre que possível,
a gente faz esse esquema aí de oração. Isso. É ao longo da vida. Porque aqui no na dia a Canção dia. Nova, né, Ana, nós somos missionários e cada departamento tem a sua capela. E isso propicia para nós podermos fazer a nossa adoração. Mas você que não tem, claro, uma capela no seu local de trabalho, na sua casa, em algum momento, se você tem tempo para isso, né, você que trabalha, tira um horário aí do almoço, né, almoça mais rapidinho, passa em uma igreja, faz ali pelo menos 5 minutinhos, né, de adoração, esteja com Jesus. Isso é muito importante, tá bom? Eu já fiz essa experiência antes de entrar para a Canção Nova, quando eu ia para o trabalho, né, de casa para o trabalho, passava em frente a uma igreja, entrava lá um pouquinho, e como que isso refrigera a nossa alma. Nos dá forças. Nos dá forças. Né? E nos dá também a direção. Isso. Porque a mulher ela precisa ter essa capacidade diretiva, de coordenar, de ser essa que vai ordenando todas as coisas dentro da sua casa, né? Então, isso nos faz mais mulheres, mais mães, mais donas de casa e ao mesmo tempo, mais esposas. Com certeza. Né? A gente tem que sempre lembrar do esposo, tá, gente? Por favor. Porque mesmo com 4 filhos, mesmo nessa loucura, a gente tem que ter... Porque antes de a gente ser mãe, somos esposas. Realmente, né? E Né? tem que se policiar, né? Tem pra que se isso. policiar. Isso não acontecia, tá, gente? Conta Eu sou muito experiência. sincera. Seja sincera mesmo. Eu sou muito sincera. Não acontecia. Meu cuidado, minha visão era todo para os filhos. Hoje não. Hoje eu tenho uma nova visão acerca do matrimônio, do meu papel como esposa. Eu preciso estar com meu esposo. Eu preciso caçar uma horinha para estar sozinha com ele. Né? Às vezes 5 minutinhos, 15 minutinhos, porque 9 horas eu já estou acabada. Então eu rezo um pouquinho rezo, leio um pouquinho e vou dormir. Mas a gente tem momentos de partilha também, né, de cuidado um com o outro. Isso e é muito você importante. falando da espiritualidade, você também tem a sua realidade de evangelização com as crianças dentro de casa. Conta para nós. Sim. Isso é muito importante. Eu trabalho com 2 livros, né, em casa, que é a Bíblia em si, e um outro livro é um livro assim que tem no site que eu peguei, baixei em PDF. Cada mãe pode baixar, tá livre assim, bem disponível. E é o Na Escola de Jesus. É uma catequese. Eu leio todo dia, pouca coisa, porque eles são muito pequenininhos, mas eu leio diariamente quem é Deus, quem Deus criou, né? E aí eu vou lendo para eles e automaticamente fazendo as perguntinhas. E eu vou colocando, incutindo neles a experiência de um Deus que ama, um Deus que é pai, um Deus que cuida, mas ao mesmo tempo uma experiência viva e eficaz com a nossa igreja, com a nossa doutrina. Porque também a gente não pode só esperar chegar aos 9 anos para fazer, né? A gente tem que catequese para a igreja. Isso. Nós somos os primeiros catequistas, né? Nós somos os primeiros catequistas. Olha, somos pais, somos educadores, e isso faz parte da nossa missão. Sim. Né? E com isso, você obviamente tira da televisão. Porque o tempo que você gasta com eles na televisão, você pode estar lendo, né? Você pode pegar um brinquedinho educativo e ler. Um tempo ao ar livre. Eu saio muito com as minhas crianças, tem um parquinho próximo à nossa casa, né, Paty? Sim, graças a Deus. Graças a Deus, todos os dias nós estamos lá. Pelo menos 1 hora ou 2 horas da minha tarde, eu estou com eles lá. Aí você vai dizer, mas e as tarefas da casa? Quando chega, a gente vai organizando. Né? Tem diversas pessoas que vocês podem procurar aí, né, que organizam. Como é que eu organizo o meu tempo? Eu tenho um tempo já assim, comida já... Às vezes eu faço comida congelada, né, o feijão, eu já deixo pronto, para que eu possa e eu tenha esse tempo com os meus filhos. Hoje, os meus filhos, meu esposo e meus filhos são a minha prioridade. Que lindo. Viu só? Não precisa nada extraordinário. Como ela falou, um livro que ela baixou da internet, fala de novo o nome? Na Escola de Jesus. Na Escola de Jesus, a Bíblia da criança, da Canção Nova, que é cheia de ilustrações, gente, que as crianças amam, né? E aquilo grava na cabecinha, na memória deles. Então, você pode também viver experiências como essa, com certeza. Eu quero aqui agradecer muito você, Ana, não é? Por essa partilha. Teria mais coisas ainda para você partilhar. Sim, sim. Quem sabe uma outra oportunidade. Deus abençoe. Amém, amém. Para mim foi uma alegria. É um prazer imenso
porque se ajudou, me foi ajudado, né, tantas essas riquezas, com certeza também ajudou a muitos aí, né, podem procurar e podem se inteirar disso tudo, porque é melhor dar livros do que dar uma televisão para os seus filhos, né? Isso. E estar com eles é a minha missão e é a sua missão. Olha que lindo, né, gente? Eu quero agradecer muito a Ana Calado, que é missionária da Canção Nova, graças a Deus. E quero também aqui dizer a você que ainda não contribui com a Canção Nova, você pode se associar, sabe de que forma? Fazendo também um depósito bancário ou uma transferência bancária, que você possa mesmo nos ajudar nesse mês. Já estamos chegando ao final do mês de julho e você já fez sua parte? Se ainda não fez, até você que não é sócio, pode fazer uma transferência bancária ou um depósito bancário. Acesse contas.cançãonova.com ou liga ou mande um WhatsApp para 12 31 86 2600 e que você assuma conosco 100% da evangelização neste mês de julho, combinado? Vamos juntos evangelizar. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem alguém que vai nos dar dicas preciosas de como lidar com os alimentos e vamos também ainda hoje uma personal organizer partilhando conosco e nos dando orientações concretas para a organização da nossa casa. Já já a gente volta com você. Bom dia, estamos de volta com Manhã Viva e agora sim nós vamos conversar com uma profissional gastrônoma que é a Juliana Briel e a gente vai falar para você agora os cuidados na hora de manusear os alimentos. Muito bem-vinda, Juliana. Que bom Obrigada. Que você está aqui conosco. Já vamos começar então partilhando aí. Em primeiro lugar, eu quero saber, como que surgiu em você esse desejo de estudar gastronomia? Por quê? Na verdade, é um desejo familiar. Hoje, em especial, falando no dia de Santa Marta, né? A minha família é uma família grande, é uma família italiana mesmo, original. Os olhos aqui no negro. Então, a minha mãe sempre foi Marta em casa também. A minha mãe sempre foi aquela mãe de fazer, de recepcionar os amigos do meu pai, a família. Então, eu fui crescendo com isso. E eu também gosto muito dessa parte. Eu gosto muito de receber meus amigos, estar com as pessoas, estar na cozinha. Eu tenho uma irmã que até brinca comigo. Marta, Marta. Então, assim, hoje esse programa está sendo até especial para mim, nesse momento, né? Mas também hoje eu sou chamada a ser Maria, porque não tão Marta, mas também não tão Maria. Mas me sinto feliz em poder, com essa parte, né, estudar e hoje poder, assim, ajudar as pessoas a terem esse conhecimento, porque é tão importante, né? Sim. Hoje a gente falando de família, e como é importante a gente cuidar dos nossos. É verdade. E não só dos nossos, mas quem está próximo também é muito, muito importante, muito válido. E cuidar na mesa, mais importante ainda, né? Com Esse certeza. Momento do encontro ali na mesa, não é? E eu quero chegar aqui mais perto para ilustrar algo, né? Nessa pergunta que eu vou fazer para você. Por que não podemos conversar à mesa? Muitos gostam de ir para a cozinha com os amigos, né? Então, vamos para a cozinha, vamos fazer a comida e vamos conversando. Isso. Estamos conversando, Patrício, o dia está ótimo, está maravilhoso. E com isso, o que acontece? A saliva cai, o seu cabelo está solto. Isso é uma contaminação cruzada. A do cabelo, ela é invisível. A dos patogênicos, que são os vermes, os germes, essas coisas, elas são o quê? Invisíveis. Então, muitas vezes a gente não vê, mas está acontecendo dentro da casa da gente. Então, assim, por exemplo, eu com o curso aprendi muito a cuidar dessa parte. Tanto que às vezes eu estou na cozinha, eu prefiro ficar sozinha. Porque se tem alguém, você dá aquela vontade de estar conversando, porque você tem que dar atenção para a pessoa e tudo. E você fica assim, meio constrangida, né? Porque tipo assim, agora eu vou cozinhar, não vamos conversar e depois a gente se fala, tá bom? Justamente para a gente ter esse cuidado. Porque se a gente está fazendo para os nossos, a gente vai fazer com amor. E para os outros, mais ainda, né? Com certeza. Porque uma vez eu ouvi de um chefe, se a gente cuida dos alimentos,
eles também cuidam da gente. Então, isso é muito importante. É verdade. Então, o ideal é não vir com a pessoa conversar perto. É você ficar quietinha fazendo seu alimento. Eu gosto, porque eu, assim, além de gostar, é a parte que a gente está falando que não acontece. E na mesa, quando a gente está sentado mesmo à mesa? Ali naquele momento, você já está comendo, você não está preparando o alimento. Porque o perigo é esse, né? Então, assim, é esta parte dos germes, dos micro-organismos que acontecem. Então, tudo isso tem que ser cuidado. E o que pode acontecer quando nós ingerimos uma comida contaminada? Então, a gente ouve muito na TV, assim, quando acontece grandes... Deixa eu sair de cima. Quando acontecem grandes eventos e tudo, a gente vê acontecer assim, teve uma contaminação no evento, as pessoas passaram mal. Isso acontece de que forma? Com vômito, com náuseas, com dores de cabeça, né? Enxaquecas fortes, tudo isso. Então, por isso do cuidado. Porque o que acontece? Acontece uma fermentação, às vezes de uma manipulação errada com a própria mão, e isso aí acontece. E esses são os sintomas. Então, assim, é hospitalar na hora, né, o caso. Interessante. E os anéis? Por que nós não podemos manusear os alimentos com anéis? Então, muitos que estão me vendo vão até estranhar, porque realmente a gente, como profissional de cozinha, a gente não usa. Quando você vai para uma cozinha, no meu caso, isso aqui não existe. Por quê? Porque isso aqui também é contaminação. Você imagina no fogo, você mexendo numa panela, isso aqui estoura. Cai dentro do seu alimento. Você perdeu aquela comida, você não vai utilizar. Então, por que não? Aqui também, porque você prende cabelo, às vezes tem um fio de cabelo, você não percebe. Quando você vai servir a comida, o que acontece? A pessoa, Ai, que vergonha, que né? Que horror, né? Então, isso tudo tem que ser tratado, porque eu vou repetir mais uma vez, é a nossa família, são os nossos, né? Sim. Eu fico muito assim, quando eu venho fazer a diária no restaurante, quando eu vejo as pessoas entrando ali, sabe, mexendo no cabelo, usando, manipulando, conversando, aquilo... Chega a me dar, assim, uma aflição, né? Mas é porque, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento. Não tem. Não sabe, né? Então, assim, só trouxe mesmo para fazer... Para demonstrar. Para demonstrar. E aí a gente já não usa, inclusive, esmalte, inclusive unha grande. Isso tudo eu estou falando do jeito que a gente deve se conduzir profissionalmente. Mas como a gente está na casa da gente e a gente quer cuidar dos nossos, eu acho que também é válido, né? Sim, com certeza. Então, tipo assim, vou cozinhar hoje. Eu sei, é minha aliança, é um carinho e tudo, mas naquele momento ali, vamos tirar... Deixa um cantinho para você guardar e depois você toma. Você põe não de volta. E você que está acompanhando agora, você pode também mandar a sua pergunta, isso mesmo. Tem dúvidas, né, sobre como manusear os alimentos, essa orientação que ela nos deu, o que é cruzada mesmo? Cruzada é quando você está manipulando o alimento e conversa em cima por causa dos germes. E depois também, outra coisa importante é você estar utilizando a mesma tábua para outro alimento. Então, mas a ela gente já vai falar. Depois. Manda a sua pergunta para a gente, você que tem a sua dúvida, tá bom? @manhãviva no Instagram, a gente quer responder para você. E agora sim, fala para a gente da tábua. A gente não pode utilizar uma tábua com um alimento e depois o outro também na mesma tábua, Como nós estamos falando de alimentação cruzada, o que acontece? Cortei o alface, né? Ele tá higienizado, tá bom, tá tudo certinho. Mas eu vou lá na mesma tábua, com a mesma faca e, cortei o ovo. O que aconteceu? Cruzei alimentos. Então, de repente, se o meu alface não tiver higienizado, como deve ser, na hora que eu cortei esse ovo, que eu vou botar na minha salada, vamos supor assim, ele está contaminado, porque aqui foi cortado um outro alimento. Terminou, fez o seu alface, o certo é você ir lá na pia, lavar, higienizar de novo e voltar com a tábua. Hoje, como eu estava
conversando com as meninas, a gente já nos restaurantes tem tábuas diferenciadas. Mas como em casa é pouca coisa, não precisa disso tudo, Sim. mas a gente precisa desse cuidado, porque a gente não vê os micro-organismos. A gente não está vendo o que tem aqui, mas se a gente for olhar no microscópio, se a gente for olhar o que acontece, tem sim. Tem germe, tem bactéria, você está colocando a sua mão. Inclusive, a gente pode falar também da questão da higienização, né? Das Sim, mãos também, fale. que é muito importante a gente chegar em casa, quando você for trabalhar na cozinha, higienizar bem as mãos. A gente costuma fazer aquela lavadinha assim, mas o ideal é que a gente lave mesmo Até o punho. até mais um pouco até, né? Porque a gente vai mexer, usar e tudo. Então, assim, a questão das unhas. Por que eu falei? Vamos mostrar. Aí, vou manipular. O que eu tenho aqui? Eu tenho um resto de ovo. E aí eu vou mexer no alface. E do mesmo jeito, a contaminação está acontecendo. E são esses pequenos detalhes, às vezes, que nós, como trabalhamos em casa, donas de casa, né, não nos damos conta. Mas que a gente tem que ter. Porque, às vezes, o que acontece? Estou com uma dor de cabeça, tive uma enxaqueca, estou com náuseas. Mas não comi nada, nem saí de casa, não. Infelizmente, foi a sua própria casa. A sua própria casa na sua manipulação com os alimentos. Olha só, viu como a gente precisa estar atento? Dá dica também para a gente como a gente deve cuidar deles, guardar também os alimentos que sobram, por exemplo, uma salada. Qual é a forma ideal da gente guardar? Do conservar e o armazenar. Deixa eu aproveitar o papel. Só para eu... Tem que higienizar. Só porque a gente está falando. Bom, a gente já falou no tempo passado da parte de higienização. Ela é feita como? Com 1 litro d'água, 500 ml de água sanitária, deixa de 10 a 15 minutos de molho. Depois que acabou esse tempo, você vem com um pano que você tem. Nós temos um. Deixa eu aproveitar só para... Vou botar aqui. Nesse tempo que você colocou, que você lavou, você deixa as folhinhas secando. Enquanto isso, você está preparando outra coisa, certo? Pronto. Aí você vem com papel toalha, dá aquela secadinha. Gente, tudo isso é preciso que você tenha tempo, né? A gente sabe que o dia é corrido e tudo, mas um tempo para isso vai te ajudar a ter uma alimentação saudável e melhor. Sim. Então, você vem aqui, como a vasilha é menor, nós vamos fazer pouco. Coloca o papel toalha na vasilha, você pode botar, se for aquelas vasilhas maiores, você põe a quantidade boa de papel e vem... É lógico que essas folhas, elas têm que estar mais secas. Por isso que eu falei do pano, para você não ter aquela correria. Vai fazendo as coisas, deixa ali, não tem problema. O importante é que elas estejam secas. Pronto, deixou aqui, tapou. Se ela for bem higienizada, bem conservada, na hora que você estiver manipulando, ela dura aqui 20 dias na geladeira. Nossa! Mas para isso tem todo... você tem que tirar um tempo para ter esse trabalho, né? Porque não é uma coisa que você pega e faz em 5 minutos. Sim. Então, assim, se você olhar e quando você olhar o papel estiver úmido, você pode trocar o papel. Troca o papel, continua com as verduras ali, mas você vai ter uma verdura por mais tempo, por 20 dias, até 30 dias. Então, no tempo que a gente tem hoje, né, de repente, assim, se gasta 10 minutos, mas você vai ter um tempo depois livre, que aí você vai chegar em casa e fazer só o preparo. Pronto, né? E isso serve para todas as folhas, alface? Isso, tudo? alface, rúcula, agrião, mas tem que ser, igual eu te falei, elas têm que estar bem secas, porque se você pegar e colocar desse jeito aqui, delas molhadas, elas vão melar. Então, por isso, todo esse cuidado, todo esse tempo gasto para poder fazer realmente ficar da forma correta. Por exemplo, a cenoura, a gente pode guardar como? A Se cenoura... você utilizou e não utilizou inteira? Não inteira, você vai e passa um papel filme nela ou na sacola. Tem uma coisa que eu faço no supermercado que as pessoas não entendem muito. E quando eu chego no caixa, as pessoas geralmente perguntam. Desculpa, gente, do barulho.
Eu vou mostrar. Imagina, nós estamos aqui na cozinha. Na É. cozinha tem barulho. Então, vamos... Cheguei no supermercado, peguei a rúcula. Coloco a rúcula no saquinho. Não tenham vergonha, não precisa. As pessoas realmente, elas olham, mas quando elas perguntam, para elas até é interessante. Você acolhe ela em você. Não precisa ter medo. Ai, Juliano, vai estragar. Não, não vai. Tira o ar. Sabe aquele Vácuo. vácuo que a pessoa quer comprar o sonho? Mas não precisa. Vem aqui e dá um bom nó. Aí, quando eu chego no caixa, geralmente a pessoa olha, né? Porque tipo assim, oi, o que é isso? Eu falei, não, isso é porque se você botar na sua geladeira assim, você tem 7 dias para você poder usar. Que legal. Então, é mais um tempo de conservação. Aí eu não vou usar hoje, mas eu vou receber uma visita quarta-feira. Ótimo, você vai tirar da sacola, fazer a sua higienização e vai usar. A mesma coisa, o alface. Tem gente que fica com medo de quebrar. Dá medo de amassar o alface. De quebrar e não sei o quê. Quando eu pensei nisso, eu também falei, não, isso aí tá errado. Mas não tem como. Mesmo... Ó. É porque como essa parte do corpo da gente já acolhe, né? Então Sim. já fica mais fácil. Pronto. Põe na sua geladeira, deixa lá. E a cenoura a mesma coisa. E a cenoura, se você usou, Sim. papel, Alumínio. filme, Papel filme. não, papel filme, e deixa lá. Por quê? Se você for botar com as outras que você já usou, Perdeu. pode acontecer a contaminação cruzada. Por mais cuidado e tudo. Então, o ideal é você botar ou num saquinho, mas deixar ela sozinha. Não misturar por causa disso. Sim. Aqui eu vi uma coisa que eu queria mostrar, ó. Aqui a gente já tem uma contaminação cruzada. Por quê? Porque ele já está, ó, começando a estragar. Na verdade, ele já está. Então, você pega na sua geladeira e coloca. Se você colocou aqui, você já contaminou. Então, às vezes, você não sabe, você não tem esse conhecimento, né? Mas aí você já passou para os outros alimentos. Olha que interessante, gente. E a famosa lixeirinha na pia? Então, vamos lá. A famosa lixeirinha. O que acontece? A mesma coisa que nós falamos da tábua. Por quê? Vou deixar aqui para a gente entender. A lixeirinha está aqui. Só que a lixeirinha, ela também é usada. Ela fica ali. O fogão está aqui, você está fritando, a gordura está batendo e tudo, não sei o quê. Vou lá, o alface, lá. Ah, mas essa ponta aqui não tá boa, essa parte aqui não tá boa. Joguei. A mão. Na hora que eu encostei minha mão aqui, o que eu fiz? Contaminei. Você vai lavar? Você não vai lembrar de lavar. Você vai voltar para onde? Para o alimento. Então, é esse cuidado. Eu sei que, assim, para o dia a dia, vão falar, ai, mas é muito difícil, eu não tenho esse conhecimento. Mas se a gente for hoje, né, a internet é tão válida, Sim. tantas coisas boas, né, que se a gente for estudar, se a gente for procurar, a gente consegue fazer isso. E muito disso, a gente estava falando, né, de Santa Marta, da minha mãe e tudo, graças a pessoas que eu também tive, assim, condições de trabalhar, minha amiga que é chefe hoje também, Sueli Camilo, a Carla Matos de Teoflotone, a Dani do restaurante Pimenta Brasil da minha cidade, foram pessoas assim que me ajudaram muito a ter esse conhecimento, a buscar essa aprendizagem. Então, assim, no dia a dia, eu não faço, faz. Se você tirar o seu tempo, é igual a gente estava falando assim, em questão da oração. A oração não é importante, não é também? A alimentação da nossa família também é. A alimentação de um restaurante também é importante. Então, por isso que a gente precisa ter esse carinho, ter esse amor. Isso, assim, eu penso hoje, né, depois de tudo que eu já vivi, desses 11 anos de trabalho e tudo, é amor realmente, é dedicação. Porque ninguém cozinha, você pode ver, se um dia você não estiver bem, a comida parece que sai nem... do mesmo jeito. Não é a mesma incrível, coisa. Você hein? pode... Um bolo, qualquer coisa que você vai fazer. Então, voltando, desculpa, mas a lixeirinha é o caso da mão e o ideal de se Isso que ter... eu ia te perguntar.
o ideal de se ter é uma lixeira daquela de pedal. Não que No você chão. não possa ter, mas que ela não fique próximo ao seu ambiente de trabalho. Então, tipo assim, tô aqui, põe minha lixeirinha lá. Resumindo, em cima da pia não é o lugar. Não é o lugar. Infelizmente. Lá em casa a gente tem. Porque a gente tem essa, porque a gente já sabe como é que funciona. Olha só, gente, quantas dicas preciosas, não é? Então, assim, de tudo que você falou aqui, tem mais alguma coisa que você lembra que é importante dar dicas para quem está em casa agora, desse cuidado, desse zelo com os alimentos? Então, isso que a gente acabou de falar, né? Que a gente está fazendo para a família. Sim. Então, assim, a minha rotina de trabalho, porque a gente pensa hoje muito no tempo. Mas é igual eu falei, essas coisas que a gente acha assim, eu não consigo, consegue, porque uma higienização bem feita, você vai ter um alimento por mais tempo. E eu fico pensando também, Patrícia, quanto desperdício hoje, Sim. né? Por quê? Porque eu não sei fazer, porque eu não sei guardar, eu não sei armazenar. Então, tipo assim, vamos buscar, né? Assim, ter uma ajuda, perguntar. Eu sempre falo com as meninas aqui, eu estou à disposição, a hora que precisarem, né? Justamente por isso. Porque muita gente, hoje mesmo, na hora que eu estava me preparando, alguém me falou, hoje vai ter comida? Eu falei, hoje não. Hoje nós vamos falar sobre a questão da conservação, do armazenamento. E a pessoa falou, que bom, porque eu perco as folhas, eu perco a alface na minha casa. Então, acho que essas dicas assim, são preciosas. muito válidas. Eu quero agradecer muito você, Juliana, porque você sempre contribui muito com essas coisas práticas. A gente estava falando do cuidado com a casa, isso aqui tudo é amor, né? Então, que você possa mesmo em casa agora também assumir essas pequenas dicas que a nossa querida Juliana deu pra gente aqui, que tudo isso é precioso demais. E você disse, né, em casa a gente tem esse zelo, com as visitas também a gente tem esse zelo, não é? Mas em primeiro lugar em casa. Em primeiro lugar a nossa família, porque é a eles que nós devemos cuidar com todo amor e com todo zelo. Tem participação? Vamos ter participações aqui, mas antes a gente vai ver um VT agora, olha, da personal organizer, a Elaine Santos, nos dando aí orientações preciosas de como a gente pode organizar a nossa casa. Gosta de organização, mas não sabe como fazer? Chama a personal organizer. As alcinhas, depois as de manguinha mais curtinha e assim ir aumentando. Essa profissional trabalha auxiliando outras pessoas a terem uma vida mais prática, mais organizada. Tomando essa consciência de que eu não tenho tempo, então eu posso contratar uma pessoa para fazer isso para mim. Quem contratou o serviço foi a Lígia. Como que é o seu guarda-roupa hoje? Renovado. Ficou muito organizado, muito fácil, muito acessível, as coisas ficaram bem mais visíveis, mais organizadas, assim. A solução é personalizada, de acordo com o ambiente, mas o princípio é sempre o mesmo, que a mudança seja definitiva. Quando a pessoa toma consciência de que ela precisa de uma ajuda para organizar as coisas dela, ela já toma consciência de que isso vai mudar, né? Vai ser bom para ela. O interesse pela organização é acompanhado também pelas lojas. Basta ver a infinidade de produtos deste segmento. Tem até, olha, cabide para organizar cinto, gravatas, lenços. E não para por aí. E falando em cabides, dá uma olhada na infinidade de opções. Os cabides de veludo, a roupa fica paradinha porque o veludo consegue segurar bem. Os cabides de acrílico, ele tem o vãozinho para a gente colocar de alcinha. Tem presilhas adaptáveis, a gente consegue colocar calça, saia, short. Sem falar dos potes para alimentos e das caixas que servem para tudo. Às vezes aqui a gente tem ele para talher, mas nem sempre a gente vai usar só para o talher. A gente pode colocar aqui numa gaveta de escritório, onde a gente consegue colocar canetas. Você deve estar se perguntando, como a Augusta é tão organizada? Tinha amigas que me falavam, nossa, você tem que trabalhar com isso, mas em um dado momento eu nunca pensei porque não era ainda uma profissão. Ela viu uma oportunidade, estudou e então deixou a vida administrativa para trás. Um certo momento eu também pensei, nossa, eu quero fazer alguma coisa que eu goste, que eu me realize profissionalmente 100%, né? E com a organização é assim, eu faço o que eu amo. Bom para a Lígia, que agora vai organizar melhor a cozinha. Com
Com a vida corrida que a gente tem hoje, né, é um profissional que surge para auxiliar a gente mesmo que trabalha fora, né? Já sabe, para dar adeus à bagunça, chama a Personal Organizer. Quero agradecer a Elaine Santos por essa matéria. Olha, com certeza dicas aí importantes para você. Lembrando que esse programa de hoje, se você perdeu alguma coisa ou quer partilhar com alguém, está no Canção Nova Play e também no nosso Instagram, @manhãviva. E tem gente que enviou a pergunta aqui para a Juliana, a gente já quer saber ali a primeira. A Nair Fagundes, tem uma horta em casa, mesmo assim preciso fazer essa higienização completa? Precisa. É preciso. Mesmo em casa, a gente ainda corre o risco, né, de ter uma lesminha, de ter algum bichinho, uma terrinha, igual a gente viu aqui. Então, é preciso, igual a gente falou, a contaminação cruzada, ela também é invisível e visível, como a gente vê, às vezes, em folhas, quando a gente vai comer algumas terrinhas. Então, é preciso. Inclusive, toxoplasmose, que é perigoso para gestante, ela vem das fezes de gato, não é? Então, a gente não sabe se vai passar algum gatinho lá na sua horta. Muito importante higienizar. E tem outra pergunta, qual é a próxima? Estamos aguardando aí, né? Está chegando, você também pode mandar a sua, viu? A Dilma, o hipoclorito de sódio 0,01% em 1 litro de água pode substituir a higienização que você comentou? Então, hoje em dia, já nos supermercados, a gente encontra a substância de higienização, né? Já vem pronto, não precisa usar água sanitária. Então, se for esse produto, você pode usar. Lembrando do vinagre, que sempre pergunta também do vinagre. O vinagre não, porque ele não tem a substância que tem a água sanitária. Se for o produto do supermercado de higienização própria para folhas e verduras, pode usar sim. Legal. E a Franciele Caetano, tem unha grande. Como eu preparo meus alimentos? Então, geralmente essas pessoas que têm unha grande, geralmente elas usam luva, né? Porque aí você vai usar a luva e não vai ter esse problema. E também lembrando de lavar. Sim. Tendo essa parte de higienização, esse cuidado também. Viu que interessante, gente? Quero agradecer mais uma vez a você. Obrigada. Sempre bem-vinda aqui no Manhã Viva com essas dicas tão preciosas. E eu quero convidar você de 4 a 6 de outubro. Nós vamos ter um acampamento, gente, de cura e libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, com a presença desse sacerdote português, Duarte Lara, ele que é da Associação Internacional dos Exorcistas e também doutor em teologia. Então vem para cá, se prepara, se programa em outubro para esse acampamento especial de 4 a 6 de outubro. Foi muito bom estar com você nessa manhã. Se Deus quiser, amanhã nós temos aqui um encontro marcado nesse mesmo horário no programa Manhã Viva. Deus abençoe seu dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.